No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 11 de julho de 2017, estamos na grande expectativa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians defende a liderança. Uma vantagem de 9 pontos, enfrenta amanhã nosso rival. Palmeiras e Corinthians, no campo do Palmeiras, fazem o grande jogo, o grande clássico de amanhã, na rodada do Campeonato Brasileiro. E a grande expectativa é justamente manter a nossa liderança, manter a sequência que o Corinthians vem mantendo, de bons jogos, em busca da vitória. E essa regularidade está sendo a marca desse time e, por consequência, a liderança do campeonato. Então, uma grande expectativa para essa partida de amanhã. Um desafio à parte do Campeonato Brasileiro. Isso a gente sabe. E jogando fora de casa, sem, infelizmente, a presença da Fiel no estádio do nosso rival, estaremos torcendo muito. E claro, a gente vai estar sendo representado, nossa nação estará sendo representada pela equipe da Rádio Coringão, que estará presente e transmitindo essa partida para o mundo inteiro. Então, não podemos estar esquecendo dessa representação. A equipe da Rádio Coringão lá estará nos representando e transmitindo para todo mundo mais uma partida do Campeonato Brasileiro. E a grande expectativa é mais uma vitória. Corinthians que joga bem contra times que vêm e que buscam o jogo, que vem para cima. E com certeza estará implantando o seu ritmo mais forte, mais acentuado no contra-ataque, para que a gente consiga o resultado. Esse jogo lembra um pouco dessa partida que a gente teve contra o Grêmio. O Grêmio que vem empolgado para cima como se fosse uma final, E a gente conseguiu, ainda no primeiro tempo, diminuir o ímpeto do Grêmio, equilibrar a partida e vencer. Podemos vencer amanhã e esse time abrir um pouco mais de vantagem, quem sabe, dependendo do resultado da rodada, a gente pode ampliar um pouco mais. Essa tranquilidade, essa confiança tem que estar sendo colocada para o time como incentivo. A gente não ganhou nada, não conquistou nada, o campeonato é muito longo ainda. Vencer amanhã representa outra coisa, além de um Campeonato Brasileiro. Representa uma rivalidade muito grande. A parte de qualquer campeonato, de qualquer disputa. Corinthians e Palmeiras sempre foi o grande jogo, esperado por todos. E amanhã não será diferente, principalmente por tudo que vem acontecendo. Corinthians em primeiro, com um elenco formado, a gente sabe como, daquilo que sobrou do ano passado, com os jogadores da base, contra um time do momento, vamos dizer assim, milionário, contratando jogadores de peso, caros, com altos salários. É mais uma vez o povo, o time do povo, enfrentando os valores da sociedade. Isso a gente lembra que é o nosso princípio. Como tudo começou, o Corinthians começou para lutar por um espaço no futebol. Começou como um time do povo e ainda é. E com união, com determinação, com garra e superação. Um time operário, um time mosqueteiro, um jogando pelo outro, um correndo pelo outro. Esse é o Corinthians que nos representa em campo, honrando nossa camisa, honrando nossas tradições.
É um momento histórico para nós, corintianos, ver um time, ver um elenco, a comissão técnica, aproveitando ao máximo de tudo que é o Corinthians para entrar em campo e mostrar que a união, que a superação, que a garra, que a força operária dos jogadores fazem o melhor, que não precisa ter valores altos, jogadores caros, salários altíssimos para ter o desempenho, porque o povo tem garra, o povo luta, mesmo sendo discriminado, mesmo não sendo moda, como a gente vê hoje. Hoje a moda é ser elite. Então, mais uma vez o Corinthians mostra para nós uma lição social. Depois da democracia corintiana, é o momento de a gente perceber que um time operário tem que ser valorizado. Ser operário não é desmérito nenhum. Querer ser elite, principalmente não sendo, discriminando os operários, esse é um erro. Então, mais uma vez na história a gente viu o Corinthians dando uma lição social para nós, e a gente tem que ter e aproveitar esse momento para aprender com o time, dentro de campo, essa união transferindo para arquibancada, sem divisão de torcida. Todos somos corintianos, todos estamos ali com um objetivo, que é torcer pelo Corinthians, sentado em pé, gritando ou calado, mas estamos torcendo e principalmente respeitando a individualidade do outro, de como torcer. Quem quer ficar sentado, fica sentado. Quem quer ficar em pé, fica em pé. Quem quiser pular, pule. É tudo pelo Corinthians. O que não pode ter é essa rivalidade. Sai da arquibancada, vai para a sociedade, e o que a gente vê? Uma necessidade de uma união para superar tudo o que está acontecendo hoje. O resultado desse elenco reduzido, vamos dizer assim, falta de contratações, é um resultado do fator econômico do país. E como superar essa questão? Com união, com respeito, respeitar o individualismo de cada um. Essa é uma lição que o Corinthians traz para nós. A união, a força, a superação, a recuperação de jogadores, o lançamento de jogadores da base, novos pensamentos, novos jogadores, novas jogadas. Na sociedade isso seria perfeito, se todos se conscientizassem. Mas nós, corintianos, deveríamos estar mais conscientes, por ter esse exemplo dentro de campo, influenciar a sociedade, sem discriminar aqueles que não têm, e muito pelo contrário, apoiar medidas que ajudem o povo. Nós somos o time do povo, e é o povo que a gente tem que defender. Você, mesmo sendo milionário, mas sendo corintiano, tem que defender tudo aquilo que favorece os mais pobres, o povo, o operário. Essa é uma lição que a gente tem que ter. O exemplo que a gente vê de dentro de campo, passando pela arquibancada e chegando na sociedade. Mais uma vez, o Corinthians mostra o que é ser humano, o que é buscar o melhor para todos e não individualmente. O time do Corinthians não tem individualismo, tem um coletivo. É o melhor para todos, para a maioria, e a maioria é o povo. A maioria são aqueles que recebem toda opressão, toda injustiça da sociedade. Vamos nos unir para reverter essa situação.
usando o Corinthians como exemplo de superação. Usar a garra, a vontade, a determinação e principalmente o respeito. Respeito à maioria, respeito ao povo. É isso que a gente precisa na sociedade para reverter tudo o que está acontecendo. Saber quem está tentando dividir nossa torcida. E tem que fazer festa, é o Corinthians. Então a gente tem que lutar contra a opressão e não contra a festa. Esse é o primeiro aprendizado que a gente tem que ter nas arquibancadas. Contra a opressão. Contra a proibição da festa. Porque a festa é pro Corinthians. E quem quer o melhor pro Corinthians quer a festa. Hoje o Corinthians estreia também na Taça Brasil de futsal sub-20, jogando contra a equipe do Sport às 16h30 em João Pessoa. Vamos estar aqui na torcida por mais essa conquista do sub-20 do nosso futsal. Hoje, dando continuidade na saga do Paulista 77, vamos estar falando desse período após uma vitória contra a Portuguesa Santista, onde o Corinthians quebrou, de certa forma, o jejum. O Corinthians nem tanto, mas o Brandão, que não havia vencido ainda no interior, venceu a Portuguesa Santista no dia 19 de junho de 77 por 1-0. Enfrentaria no dia 2 de julho o Comercial. Essa pressão toda, né, que foi feita sobre esse time de 77, que não vencia, principalmente quando o Brandão assumiu. O Brandão assumiu, não havia vencido no interior. Então, para ele quebrar essa pressão, time que já não faltava pressão de não ser campeão, ainda tinha a pressão de não vencer no interior, venceu a Portuguesa Santista e, de certa forma, foi um pouco mais tranquilo para Ribeirão enfrentar o Comercial. Comercial que se preparava muito para essa partida contra o Corinthians, principalmente com relação à arrecadação. Todos visavam a arrecadação, porque a torcida, mesmo sem título, mesmo sendo oprimida, com ingressos caros, sendo até abusivos, acompanhava o time onde fosse, enchia os estádios, invadia as cidades. Esse era o Corinthians da saga do Paulista de 77. Devido aos Jogos do Brasil, o Corinthians teve um período para se preparar entre essa partida da Portuguesa Santista, e o Comercial teve um bom período para preparar a equipe para essa partida. Durante a semana, a dúvida, e acabou sendo desfalque para essa partida contra o Comercial, Romeu e Moisés contundidos, né, não treinaram durante a semana, fazendo o tratamento, e o Brandão aproveitou para fazer para treinar mais ainda, né, uma movimentação dentro de campo, que tinha feito já contra a Portuguesa Santista e deu certo, que seria a inversão de posicionamento do Palinha e do Luciano. Então, em 77, o Brandão já realizava a troca de posicionamento dos dois meias. O Palinha, que geralmente jogava pela esquerda, ia para a direita, e o Luciano vinha para a esquerda. Essa troca, né, de posicionamento, para confundir um pouco a marcação, já que o Palinha era muito marcado. O Palinha recebia uma marcação muito forte, era o craque do time. E a gente lembra que nessa época a violência corria solta, né? Além da marcação, a violência contra os jogadores mais habilidosos era muito grande. Então, além de se desvencilhar da marcação, você tinha que desvencilhar das faltas também, que tiravam muitos jogadores, né, dos jogos. Ficava
muito tempo os jogadores, né, ficavam fora devido às contusões que tinham durante as partidas. E no treinamento do dia 28, na quinta-feira, o Corinthians, né, no Parque São Jorge, treinou contra o time reserva. E o time titular venceu por 3-0, realizando essa inversão de posicionamento já em 77. Brandão já utilizava essa inversão já, né? Quando a gente vê hoje no futebol, não é novidade, não foi novidade, né? No Corinthians, o Brandão, que a gente sempre fala que era um treinador inovador. Foi a primeira comissão técnica constituída no Brasil. Ele, o João Avelino e o José Teixeira formavam uma comissão técnica no Corinthians, né? E os titulares nesse jogo treino, nessa partida contra os reservas, venceu por 3-0, sendo que Palinha, Luciano e Geraldo marcaram para a equipe titular. O Corinthians, que se preparava para essa partida, sabia da dificuldade que ia encontrar, principalmente com o Comercial jogando na retranca, né? E tentava fazer essa movimentação justamente para confundir a marcação e explorar o ataque, né? Tentar romper a retranca do Comercial. Então o Brandão já se preparava passo a passo. São palavras, né, de hoje em dia, mas utilizada pelo Brandão. Passo a passo. Cada adversário ele se preparava de uma maneira diferente, principalmente nesse sentido de jogar no interior, uma pressão do adversário, da torcida, os times querendo a retranca. O interessante para os times do interior era justamente a renda, tanto que o estádio que estava em ampliação do Comercial estaria lançando para essa partida mais um lance de arquibancada para mais 15 mil torcedores, mas a obra não ficou concluída. Então a expectativa era 30 mil torcedores, mas chegou a 12 mil e pouco, né? Então a gente vai confirmar até o público, 12.232 pagantes, né? Então, ainda nessa preparação, né, o Corinthians se preparava para vencer e o Comercial se preparava para ganhar dinheiro em cima do Corinthians, ganhar dinheiro em cima dos torcedores que estavam projetando já uma invasão a Ribeirão, né? As caravanas saindo daqui de São Paulo, do interior também. Então já se preparavam para lotar o estádio, né? Nessa preparação dessa semana, né, no dia seguinte, no dia 29, ainda na sexta-feira, ou na quinta-feira, aliás, que começou a se comentar no Parque São Jorge era a volta do Rivelino para o Corinthians. Então você vê que o tumulto era muito grande, né? A pressão por não ter título, o Corinthians vencendo, isso incomodava muita gente. Então, de certa forma, o que se criava nesse ambiente vitorioso, que o Corinthians estava em primeiro no seu grupo nesse segundo turno do Campeonato Paulista, se criava um tumulto, né? Queriam tumultuar o ambiente. E o Brandão sabia conduzir muito bem essa situação, né? Então, quando o Brandão mesmo foi questionado sobre a volta do Rivelino para o Corinthians, a resposta do Brandão foi que, abre aspas, né, foi a resposta dele: pergunte para quem inventou essa história. Então ele já mandava perguntar para quem inventou. Então foi uma semana de treinamento, né? E nesse dia toda a confusão no Parque São Jorge era justamente esse boato lançado, né, para quebrar um pouco, inclusive, a concentração, talvez até mesmo para incomodar o próprio Palinha, que vinha jogando. Mas quem estava no Parque São Jorge sabia dirigir muito bem esses boatos. Brandão, com essa resposta, e deu débil. Nosso
grande zagueiro dos anos 20 e 30, lançou um cartaz, né? Ele, nosso grande zagueiro Deodébio, né? Ele lançou um cartaz no Parque São Jorge com relação a esse boato da volta do Rivelino. Ele pegou uma cartolina, escreveu com um lápis de cor, com as letras bem acentuadas para todo mundo ver: quem tem Palinha não precisa de Rivelino. Então essa foi a grande resposta do Deodébio, nosso grande zagueiro, né? Talvez um dos melhores da nossa história. Ele jogou nos anos 20 e 30 no Corinthians. Também é uma história à parte, né, que a gente deve fazer aqui, né, no Voz Mosqueteira, contando um pouco da história também desses jogadores dessa época, que representaram muito bem a nossa camisa. Então, uma grande resposta do Deodébio, né, para esse boato, né, para quebrar um pouco de toda a concentração, né, de tudo aquilo que o Corinthians vinha fazendo, principalmente o trabalho do Brandão, né, não só para montar a equipe taticamente, tecnicamente, mas também psicologicamente, para enfrentar a pressão da gente jogar, buscar esse campeonato, buscar esse título, né, sair da fila, né. Isso estava incomodando muito a torcida, e isso acaba influenciando diretamente todo o elenco, e a imprensa gostava de tumultuar. Na realidade é essa, né? A gente gosta muito aqui do Voz Mosqueteira de criticar a imprensa não, atual, né? Vamos falar assim. A gente vê algumas coisas aí que são absurdos, né? Mas naquela época também existia muitos boatos, né? Lançado pela imprensa para tumultuar o ambiente. Ninguém queria ver o Corinthians campeão. Ninguém queria ver o Corinthians, né, jogando bem como estava jogando bem, sendo muito bem montado, tendo um craque como Palinha. Então todo mundo queria fazer o possível e o impossível para continuar, né, com o Corinthians na fila. Quem torcia contra, claro, a imprensa que torcia a favor sempre defendia, né, o Corinthians, mas quem torcia contra lançava esses boatos aí, né? Então era muita pressão, né? Então a gente pode falar da pressão da imprensa, como a gente está comentando, dos outros torcedores, né, dos jogadores, da diretoria dos outros times que queriam arrecadação, né, para jogar. Jogando contra o Corinthians era arrecadação certa, né? A federação que tinha seu percentual da arrecadação também, né? Tanto que mudou, o regulamento no meio do campeonato, aumentando o número de jogos da terceira fase. Até mesmo a oposição, né? Então você vê que era muita pressão nesse time. E Oswaldo Brandão sabia, né, controlar e dirigir e treinar, né, principalmente os jogadores. Tanto que criou essa comissão técnica, né, para poder superar e ser campeão. Era muito trabalho, não só o treino físico, o tático, né, mas conversar com os jogadores, né, blindar os jogadores de tantas informações e tudo aquilo que se cogitava, né? Tanto que, por exemplo, o Geraldão, né, que estaria jogando contra o Comercial, e o Geraldão a gente sabe que jogou muito tempo, começou a jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, e estaria enfrentando, né, o Comercial, que era o rival do Botafogo. Então o Geraldo foi questionado justamente por essa questão de estar jogando contra o Comercial, seu antigo rival, né, da cidade. O Geraldo respondeu que estava tranquilo nesse sentido de enfrentar o Comercial, né, e ressaltava a importância do Palinha no time. Palinha que armava a jogada, conduzia a bola e trazia a bola até ele, né? O Geraldo que gostava de jogar dentro da área, e para isso a bola tinha que estar chegando, e o Palinha fazia essa mobilização para a bola chegar até o Geraldão, e o Geraldo concluir o gol, né? Então o Geraldo ressaltou muito, né, nesse momento, né, de ser questionado pela essa rivalidade que ele tinha antes, e lembrando que ele jogava com o Sócrates no Botafogo. Então ele ressaltou o Palinha, a importância do Palinha para ele fazer gol, colocando
Palhinha, com as suas palavras, foi o Geraldo que disse. O Palhinha, um jogador fenômeno na época. Então em 77, vamos falar assim, quando se chamou o Ronaldo fenômeno de fenômeno, já não, né, na Itália ele foi chamado de fenômeno. O Palhinha, pelo elenco, já era chamado de fenômeno. Você vê como é que a história, né, apaga muita coisa. Então o Palhinha sendo chamado pelo seu companheiro, no caso o Geraldo, de fenômeno, jogador fenômeno. É uma importância muito grande a gente trazer novamente à tona toda essa história de 77, tudo aquilo que aconteceu, cada palavra, cada momento. É difícil, claro, né, trazer todos os detalhes. Quem vivenciou na época, né, tem todos os detalhes talvez, mas é um detalhe importante de como o Palhinha era tratado, inclusive dentro do elenco, né? A importância do Palhinha para os jogadores, né? E queriam tumultuar, trazendo essa informação do Rivelino. E o Brandão conseguiu, até com a ajuda do Eusébio, fazendo o cartaz, o zagueirão do Eusébio. Nossa, para mim é uma emoção tremenda falar de Eusébio. É uma emoção muito grande. Então, falar de 77 é resgatar nossa história, resgatar tudo aquilo que a gente já sofreu, o quanto que o corintiano sofreu, e o que foi pressionado, né? E os adversários, como disse, pensavam na arrecadação, na lotação do estádio com a torcida corintiana. O corintiano comparecia em um momento muito difícil, como sempre lembro e friso, de uma fila de 23 anos. E o corintiano sofreu muito em 74, sofreu muito em 76, e mesmo assim comparecia, acreditava no time e percebia o time correspondendo dentro de campo. Para se ter uma ideia, né, essa partida do Corinthians, que foi realizada no dia 2 de julho, às 16 horas, né, em Ribeirão Preto. Essa partida foi no mesmo horário do amistoso Brasil e Iugoslávia, que seria transmitido pela TV. Mas só se falava de Corinthians. Na época, a seleção brasileira tinha um outro dinamismo com relação aos torcedores, né? A impressão que dava é que primeiro se torcia para a seleção brasileira e depois se torcia para o seu time, né? Na época, o corintiano não queria saber da seleção brasileira. Hoje é normal. Hoje eu mesmo não acompanho. Se me perguntar quem é o goleiro da seleção brasileira, eu sei que vai ser o Cássio, mas atualmente eu não sei, né? Então, para você ter uma ideia, a importância, né, do Corinthians na época era maior que a do próprio Brasil, que estava disputando uma eliminatória para a Copa do Mundo de 78. E naquela época era difícil se classificar, não era tão simples assim, né? Então o Brandão, a diretoria, a pedido do Brandão, isso provavelmente partiu do Brandão, né? A diretoria marcou esse horário de 16 horas para ser o mesmo horário da transmissão do Brasil, até mesmo para tirar um pouco da importância da partida, né? O Corinthians não estava tão preocupado com a lotação do estádio, que já estava garantida. O que ele queria é tirar um pouco do foco do Corinthians, né? Não, principalmente daqueles que estavam acompanhando, torcendo contra. O corintiano estaria acompanhando, independente de estar sendo transmitido pela TV, que era uma coisa rara, um jogo sendo transmitido, né, pela TV. Mas o Brandão sabia que o corintiano estaria acompanhando, mesmo só com o radinho, essa transmissão. Mas para tirar um pouco do foco, ele marcou no mesmo horário dessa partida do Brasil contra a Iugoslávia. Então são detalhes que a gente vê, né, nessa busca desse título de 77, né? Então nessa história de hoje a gente conta mais um detalhe interessante, né, de como foi articulado para chegar nesse título. Até o gol do Basílio, né?
Porque muita gente fala o título 77, lembra do gol do Basílio. Foi um gol importantíssimo, não tira importância. Mas até chegar lá, o que foi feito? Dia a dia, detalhe por detalhe, para alcançar essa final e alcançar o título que quebrou um jejum. Então a importância, a gente vê aí o que é a importância de Brandão no Corinthians. Hoje mesmo conversando aqui com meu filho em casa, sobre essa questão, qual o treinador mais importante do Corinthians na história. Para mim foi Brandão. Por tudo que ele fez só em 77, já basta, né? Cada detalhe, a formação da comissão técnica, os detalhes que ele fez, né? A recuperação de alguns jogadores, a preparação de todo o elenco para jogar no Corinthians e buscar esse título, eu acho que técnico nenhum no Corinthians fez. A importância de Brandão para o Corinthians é imensa. E não foi um título só, vamos dizer assim, ele foi campeão em 54 também, mas ressaltando 77, é um título só, não foi campeão do mundo. Ele tirou o Corinthians da fila. A pressão maior era essa, não era nem jogar dentro de campo, nem entrar em campo e dividir os jogadores dentro do campo, não era isso. Era todo o preparo, todo o detalhe, como a gente está vendo nessa saga do Paulista de 77. Muita história, né, que envolve esse ano de 77. E a gente, cada vez mais que traz, né, toda essa história, se emociona e particularmente eu dou mais importância ainda para esse título de 77. E chegou o dia 2 de julho de 77, onde a torcida do corintiano invadiu Ribeirão Preto. Era a maioria no estádio, comparecimento da torcida para apoiar o time. E como todos comentavam, e até surpreendeu a todos, num dia, num horário, que tinha uma transmissão de um jogo da seleção brasileira pela TV. A transmissão pela TV era uma situação muito difícil de acontecer. Não era todos os jogos que eram transmitidos, mas poucos jogos foram transmitidos ao vivo, né? E essa transmissão desse amistoso Brasil e Iugoslávia achavam que ia desviar a atenção do corintiano, né? Desviou de quem não era corintiano, que não acompanhou a partida para assistir o jogo do Brasil. Mas os corintianos, pelo contrário, compareceram inclusive e foram maioria no estádio do Comercial. A partida foi o contrário da empolgação da torcida. Foi uma partida muito difícil, onde as equipes não jogaram futebol. A concentração do jogo foi muito no meio de campo, toque de bola errado, muita marcação de ambas as partes. Tanto o Corinthians marcava, ficava defensivamente, né, para não tomar gol, como o Comercial também. E praticamente o jogo não existiu. O jogo foi muito truncado, muito fechado, né? Mesmo o Vaguinho e o Edu não tiveram muitas oportunidades de ataque. A bola praticamente não chegou no Geraldo durante a partida. E o gol que o Corinthians fez para garantir a vitória e os 2 pontos foi aos 27 minutos do segundo tempo, né? Num lance que o Vaguinho cruzou a bola da direita. O Vaguinho, ponta direita, cruzou a bola para a área e o Geraldo subiu e cabeceou no canto esquerdo do goleiro do Comercial. A bola chegou a bater na trave e entrou. Esse praticamente foi o único ataque do Corinthians, um chute a gol, né, da partida durante o jogo. E muita gente saiu de lá arrependido, né, porque o jogo foi muito feio. E a expectativa da torcida do Corinthians era os 3 pontos, uma vitória com
mais gols, né, para marcar 3 pontos e ficar mais garantido na classificação desse segundo turno do Campeonato Paulista. Era o que o Brandão queria, né? Se estabelecer com vitórias no interior para evitar todos aqueles comentários no sentido de que o Corinthians não vencia no interior e até mesmo distanciar, né, os jogadores de mais uma pressão. Além da pressão de não ter títulos, ainda pressionavam, né, que o Corinthians não vencia no interior. Então, essa foi a segunda vitória do Brandão, né, depois que ele reassumiu o Corinthians no interior, fora de casa. As outras vitórias tinham sido dentro de casa, né? Então, o Brandão foi um restabelecimento da ordem, da condição de buscar esse título, buscar essa classificação nesse segundo turno, que era importante para o Brandão, até mesmo para ter um ritmo melhor e maior, né? Um ritmo dentro de campo, para entrar no terceiro turno com mais chances de buscar as finais, né? Então foi uma estratégia muito bem montada pelo Brandão nesse segundo turno, porque o campeão do primeiro turno foi o próprio Botafogo, né? Que também disputou o terceiro turno, mas sem ritmo. Então, o que aconteceu com o Corinthians em 74, de certa forma, estava sendo utilizado, né, nesse ano de 77 para não ocorrer o mesmo erro. O Corinthians foi campeão do primeiro turno de 74. O segundo turno praticamente só esperou o adversário da final, né, e com isso acabou perdendo o ritmo. Esse ano de 77, o Corinthians queria ser campeão do segundo turno para começar o terceiro turno embalado, né, para conseguir a chance de chegar às finais. Foi um campeonato confuso em termos de regulamento, né, muito difícil, muitos jogos, mas o Brandão sabia disso e preparou muito bem a equipe. Esse jogo que valeu mesmo foi os 2 pontos, porque futebol deixou a desejar o Corinthians e Comercial. Corinthians que entrou em campo com o Jairo, Cláudio Mineiro estava jogando no lugar do Zé Maria, e depois o Brandão tirou o Cláudio Mineiro e colocou o Russo para fechar um pouco mais, né, para evitar sofrer o gol, né. O Ademir jogou no lugar do Moisés, que estava contundido, e o Zé Eduardo, que acabou se contundindo nessa partida também. Tanto que ele saiu e entrou o Darcy. O Zé Eduardo, que era uma grande preocupação para a próxima partida. O Darcy entrou, e fechou. E o Vladimir na ponta, na lateral esquerda. Essa foi a defesa, né? Jairo, Cláudio Mineiro, Ademir, depois Russo. Aliás, Cláudio Mineiro, depois Russo, Ademir, Zé Eduardo, depois Darcy e Vladimir. Meio de campo, o Givanildo jogou como médio volante, fechou bem, né, a cabeça de área. O Luciano e o Palhinha. O ataque, Vaguinho, Geraldo e Edu, né? O Vaguinho que fez o cruzamento e o Geraldo que marcou o gol, né, no Comercial, seu antigo rival, né, que o Geraldão jogava no Botafogo e gostava de marcar bastante gol no Comercial, não deixou por menos, né, marcou mais um gol. Então, lembrando o público, 12.232 pagantes, uma excelente arrecadação, né, nesse domingo do dia 2 de julho de 1977. Então essa foi a história dessa partida, tudo que envolveu essa partida, Corinthians e Comercial, e mais uma partida da saga do Paulista de 1977. Para completar a saga de hoje, a gente vai ouvir o Davi questionando sobre essa situação de hoje em comparação a 1977, né? Com relação à torcida, né? Então, o que está acontecendo hoje no futebol com relação à torcida e o que acontecia em 77. Vamos ouvir então o áudio do Davi. Olá, Domingos, olá, amigos da Voz Mosqueteira. Fala Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Domingos,
Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, né? Sobre esse momento que o Corinthians viveu em 77, toda essa comoção, né? Essa multidão aí, 150 mil pessoas no estádio, a pressão para que o Corinthians ganhasse depois de 22 anos sem título. E eu queria entender algumas coisas assim que, pelo menos, eu não vivi essa época do 77, mas eu cheguei a pegar estádios com mais de 100 mil pessoas. E eu queria entender esse ponto de vista seu, talvez o Careca também, que é da velha guarda, aí também poder contribuir. Teve essa confusão aí no estádio lá em São Januário. E eu vi muita coisa. Assim, eu não acompanho muito a Rede Globo, porque eu não tenho TV em casa, só vejo coisas pela internet. E eu prefiro não contribuir financeiramente com a Rede Globo aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu vi da televisão, especialmente, eu vi 2 programas. Eu vi o programa do Rizek, um trecho que ele falava sobre o que aconteceu lá em São Januário. E eu sempre eu acompanho os gols do Fantástico, né? Um pouco, não tem a zebrinha, mas eu cavalinho agora, né? Eu gosto de ver para ver os gols da rodada, enfim, o que aconteceu. E os discursos dos dois era sobre o cara do cavalinho lá, que eu não sei qual é o nome dele, e falava o torcedor do bem. E toda vez que alguém fala torcedor do bem, quer dizer que o outro é do mal, mas enfim. Só me chamou a atenção, né? Essa coisa do cidadão do bem. O cidadão do bem faz muita coisa errada, na minha opinião, até mais que o cara do mal, mas é outra história. E aí o Rizek, ele falou sobre os estádios e tal, e em um momento ele fala assim, não, porque a torcida do Corinthians, mesmo tendo que morreu uma pessoa lá um menino lá na Kevin Espada lá na Bolívia, ainda insistem em levar sinalizadores. E aquilo me chocou, assim, eu falei, putz, porque o torcedor, tô me alongando, mas porque eles colocam todo mundo, tipo, gente boa, gente ruim, e o torcedor, ele pelo menos é o que eu entendo, desde que o mundo é mundo, o torcedor, ele é visceral, ele vai pra cima. Teve noite da garrafada no Pacaembu, isso eu lembro bem. E quando um jornalista do nível do Rizek, digamos que é um bom jornalista, um dos mais importantes do Brasil, ele compara o sinalizador tipo comum com o sinalizador de futebol, você fala, putz, cara, tá tudo errado. Então, o que eu te falo, esse áudio, na verdade, Domingos, é para entender o que mudou daquela época, 77, para o que acontece hoje. Existe mais violência de mortes? Obviamente. Banalizou, isso é terrível. Mas dentro do estádio, o que mudou? Eu queria entender, além das bandeiras, eu queria entender o que mudou na sua opinião. Beleza? Um grande abraço aí, parabéns pelo programa mais uma vez e vai Corinthians. Muito obrigado, Davi, pela sua participação, pela sua pergunta, né? Porque a gente tem que estar realmente buscando, né, nessa situação toda que envolve o futebol hoje, respostas, né? Então, na nossa vida existe sempre um parâmetro daquilo que a gente já ultrapassou. Então, tudo aquilo que a gente não ultrapassou na vida causa uma incerteza muito grande, uma expectativa muito grande, ansiedade, e isso mexe com o emocional. A referência que a gente sempre tem para uma atitude, para uma reação, para uma ação no dia de hoje, é sempre amparado pela nossa lembrança, né? Então, a forma do que o ser humano reage é dessa maneira realmente, Davi. Então a gente tem que buscar o parâmetro de onde começou tudo isso, para que a gente entenda o que está acontecendo agora, né? Então, a melhor maneira fazer essas comparações, a melhor maneira para se entender é fazer certas comparações. Lógico que abre um campo aí para a gente fazer um programa, né, para falar sobre esse assunto, mas eu acho assim, com relação ao que está acontecendo hoje eu vejo o ser humano muito mais violento,
muito mais inconsequente. Então, muita gente fala que no tempo da ditadura, quem foi 77 ainda tinha ditadura, ou não tinha tantos crimes, né? Naquele tempo também existiam crimes, tá? Numa proporção menor, porque a população também era menor. Mas existiam crimes, né? E a torcida tinha confrontos. Mas o que eu vejo hoje, Davi, com relação ao comportamento humano, dependente da questão política, vamos falar assim, hoje não tem um parâmetro, um limite. A pessoa que quer fazer, ela quer fazer, mas causar uma repercussão maior. Então está muito mais intenso com relação a isso. Então o corintiano, ele, na época, vamos falar assim, ele queria em todos os jogos para mostrar que era fiel. Hoje, o corintiano também quer ir em todos os jogos, mas a forma, até mesmo de se manifestar, de mostrar que está indo em todos os jogos é diferente. Então a gente até reclama da pessoa que vai para o estádio, quer tirar mais foto do que prestar atenção no jogo. São questões, do nosso torcedor, de nós torcedores. Existe essa diferença. Nessa questão da violência, eu acho que antigamente tinha justiça, além de uma pressão social, política, mas a justiça, ela era determinante. Então você tinha uma consequência. Então você sabia que se você cometesse um crime, você estaria sendo preso. A gente vê uma reportagem, por exemplo, Davi, de 77, que foi feita no segundo jogo, da final de 77, filmada dentro do Carandiru. E o que me chama a atenção nessa reportagem é um senhor que falou assim, até comentou, sobre a derrota. A gente perdeu hoje, mas na quinta-feira a gente vai ganhar, tal. E ele fala assim: eu estou preso porque eu passei um cheque sem fundo. Então, na época, 77, passar um cheque sem fundo causava prisão, detenção. No caso, ele estava detido, na casa de detenção. Então, o que acontece? Hoje o que você vê é injustiça. Hoje a pessoa que rouba algo para comer pode ser presa. O cara que rouba milhões não está solto. Então, essa é a referência da população, e isso incentiva a violência. Mas, de certa forma, essa incentiva à própria violência hoje, é uma situação que é promovida para justificar uma despesa com segurança pública. Se a gente for ver o que era gasto com a segurança pública nessa época de 77 e o que é gasto hoje, em termos de orçamento, 100 vezes mais se gasta hoje. E a violência, vamos falar assim, proporcionalmente era menor. Então, o que se gasta hoje, não justifica o que acontece na sociedade em termos de violência, em termos de assalto, em termos de homicídios e de uma maneira geral. O ser humano é violento. O ser humano é inconsequente. O ser humano observa essa questão da injustiça e ele fala: se ninguém vai preso, eu vou fazer também. Então hoje o exemplo é totalmente negativo. Não que o exemplo nosso de 77 era a opressão. E eu quero Hoje não tem essa opressão. Mas a reação do ser humano é justamente na inconsequência. Por quê? Porque você vê a referência hoje de quem está acima de nós é só escândalo. Aí o que acontece? Chega uma hora num jogo que é um futebol, que é um esporte, nesse jogo Corinthians e Comercial que eu acabei de comentar, teve conflito de torcida? Teve. De certa forma teve. Antes da partida, as torcidas se conflitaram, jogando na outra garrafa de plástico e laranja. Esse foi o conflito das torcidas. Então o que acontece hoje? Hoje é arma de fogo,
Porque, de certa forma, a arma de fogo também é uma outra circunstância dentro aqui do Brasil que foi aprovado, né, liberado e não tem controle. Não se tem controle das armas de fogo. Isso entra por todos os lugares do Brasil, se assaltam locais que têm armas de fogo armazenadas e assim por diante. Então, o que determina muito hoje com relação a 77 é a corrupção. Essa é a questão. Tá? Porque se a gente fala que existia uma opressão diante, por exemplo, da população em 77, existia uma opressão muito grande também, né, para aqueles que tinham que ser o exemplo. Existia corrupção? Existia, muito bem feita, porque se fizesse mal feita, por qualquer desvio, aqueles que estavam no poder, mesmo que estivessem na polícia, também pagavam por isso. Então, é um momento diferente hoje. Existe a liberdade, a gente pode se expressar como eu estou me expressando, como a gente se expressa aqui no Voz Mosqueteira, mas hoje está muito difícil até para você ter um parâmetro do que é o certo, do que é o errado, quem está certo, quem está errado. Na verdade, primeiro, a gente acha que está todo mundo errado nesse sentido, em termos de justiça, por exemplo. Porque o que a gente vê demonstra isso. As notícias que chegam até nós. Agora, essa questão, voltando para o futebol, essa questão de você ver uma comparação como ocorreu de um sinalizador que matou uma pessoa. Aquilo era sinalizador. Inclusive, utilizado para navio, sinalizador usado na marinha, sei lá, uma coisa assim que não deveria nem estar sendo vendido, né? Aí a questão maior também, onde foi comprado isso, né? O sinalizador que a gente vê hoje, que é chamado de sinalizador, é aquelas estrelinhas que você coloca em cima de bolo e sai festejando, cantando parabéns. Então, mas a imprensa ela quer padronizar o torcedor, porque ela quer cada vez mais cobrar mais por esse futebol que é transmitido. Porque quanto mais você valoriza o futebol, trazendo para o futebol, vamos falar assim, consumidores em potencial, com potencial de compra, quanto mais torcedores com potencial de compra no futebol, mais você atrai uma publicidade à altura. Então, por exemplo, se você pega um ônibus, aqui em São Paulo não tem mais, mas quando tinha, você pega um ônibus, dentro do coletivo existia a propaganda de uma clínica, um dentista, uma ótica. Então são coisas populares, vamos dizer assim, porque quem está ali, um público que pega a condução, um público popular. Então agora você direciona uma propaganda para um público consumidor em potencial. Você quer ter quem te financiando a sua transmissão? Uma empresa que pague mais, receba mais. Mas essa empresa que está pagando mais para ser divulgada na transmissão, ela quer um público-alvo à altura. Não adianta você fazer uma propaganda, vamos falar assim, de um banco que só aceita pessoas que têm a renda acima de 50 mil reais. Quem que vai conseguir abrir conta nesse banco? É só um exemplo. Então, quer dizer, se você quiser vender um produto, esse produto tem que estar numa mídia com valor e quem está dando audiência, o telespectador no caso, tem que ser um consumidor à altura. Então, quanto mais você afina, vamos falar assim, aqueles que acompanham o futebol, mais você consegue receber em termos de patrocínio. No caso, de anúncio, o anunciante. Então, melhorando o público no futebol, você aumenta o valor cobrado pelo anúncio.
o produto que vai ser divulgado no futebol vai ser um produto, né, à altura daqueles que estão querendo, pelo menos, né, que estão querendo tirar, colocar, né, no caso, como o acompanhador de futebol. Então, tirando o povo, tirando o torcedor pobre, falar a verdade, você vai anunciar um produto mais caro. Porque o torcedor mais pobre, mais humilde, não consome certos produtos que é anunciado, né, nas transmissões de futebol, ou mesmo dentro do estádio. Então, a própria emissora, ela pretende fazer isso, uma seleção. O torcedor de bem, quem que é de bem? Isso é relativo. Tá? O cara pode ir num jogo, não causar uma briga, nem a nada, nem bater palma. Contrapartida, ele está envolvido em corrupção. Ele é torcedor de bem ou torcedor de mal? Aquele que toma umas cachaça ali e sai xingando e dá uns tapas na orelha de um torcedor adversário, é um torcedor do mal, né? Mas ele trabalha o dia seguinte, honra o seu salário. Não que eu tô falando que tem que brigar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não tem que brigar. Mas um exemplo. Então, essa questão de se colocar o torcedor de bem ou torcedor de mal, isso é relativo. Mas o que se percebe cada vez mais é que estão querendo elitizar, inclusive, a torcida. Porque assim o anunciante que vai ser para esse tipo de torcedor, né, elitizado, vai ser um anúncio muito mais caro. Então, Davi, eu acho que é um assunto muito amplo. Essa sua pergunta foi uma pergunta muito simples, que vai gerar uma discussão muito grande. Mas o que eu quero que os ouvintes entendam, que você entenda, existe uma grande diferença do envolvimento do torcedor de 77 com o torcedor de hoje. Principalmente porque o torcedor de 77 ia prever o Corinthians com o Corinthians sem títulos. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação. E amanhã tem Coringão, né? Aguardo a sua participação amanhã também. Hoje, a partir das 20 horas, a gente tem um programa Web Debate, que é o programa com a união da Web do Palmeiras, né? Web do São Paulo, Web da Portuguesa e a Web Coringão, né? Então são as 4 rádios webs montando um programa para nós, né? Discutir futebol. A partir das 22 horas tem Timão Metal. O Corinthians, né? Que gosta corintiano que gosta de heavy metal, tem tudo aí com a apresentação do Jorge Dias, direto do Chile. Então essa é a programação do Corinthians, da Rádio Coringão de hoje, muito Corinthians, né? Então, Voz Mosqueteira fica por aqui, agradeço a todos a audiência. A gente volta amanhã já com a expectativa do jogo Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E as informações da Copa da Taça Brasil de futsal sub-20, com a primeira partida do Corinthians Esporte, que jogará às 16h30 lá em Campina Grande. Deve estar muito calor lá. Sair daqui do frio para enfrentar o calor lá no Nordeste. Espero que a fiel do Campina Grande acompanhe essa partida também, né? E prestigie o nosso futsal. Agradeço mais uma vez a audiência e vai Corinthians!